Oi, nono ano, tudo bem? Então, hoje nós teremos a nossa terceira aula de língua portuguesa. Assim, a professora nos próximos slides fará a correção daquela interpretação de texto e em seguida a professora vai explicar as orações subordinadas que eu pedi para vocês copiarem e pesquisarem na aula passada, certo? Continuação das atividades ainda na página 36, as duas últimas. O medo de falhar e, esse é bastante importante, o medo de sucesso. A última questão. O conselho de Gartner é uma atitude que ele está tomando, criar a versão 2.0 de mim mesmo. Sabe quando os dispositivos eletrônicos dizem que você já pode atualizar o sistema? Eu estou tentando fazer a atualização, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. É algo em que estou trabalhando todos os dias. Então, na página 38 da apostila, nós vamos ver sobre as orações subordinadas. Eu adoro explicar essa matéria, pessoal, mas é claro, eu gostaria de estar em uma sala de aula, um quadro, com vocês, me perguntando, me questionando, mas enfim, no momento é o que nós temos, né? E nós vamos fazendo da melhor forma possível. Então, quando nós falamos em oração, eu quero que vocês lembrem que oração é aquela frase que se reúne em torno de um verbo, tá? Quando nós falamos em subordinada, quer dizer quando a próxima oração ou a primeira oração depende da outra para ter sentido. Aí no slide a professora colocou um exemplo de uma frase. Faz mais de 10 anos que o Senhor publicou seu primeiro livro. Quando eu coloco só a primeira oração e encerro a frase, digamos assim, ela precisa de um complemento, ela precisa de algo mais para ter sentido. Então, nós temos, faz mais de 10 anos, primeira oração, e nós temos a segunda oração, que o Senhor publicou seu primeiro livro. Uma depende da outra para ter sentido. Eu não posso isoladamente ter apenas a primeira ou só a segunda. Então, a primeira oração vai até o que, e a partir do que nós temos a segunda oração que é subordinada, certo? Ela é subordinada por quê? Porque ela depende da primeira para ter sentido. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Continuando então, as orações subordinadas elas são classificadas em 5. Claro, eu gostaria de explicar todas elas, mas como acredito que vai ser muito extensa a aula, a professora vai explicar hoje só uma. E aí vocês vão fazendo as atividades na apostila, certo? Então, assim, como nós vimos, oração, né, quer dizer verbo, subordinada porque depende da outra para ter sentido. E ela vai ser subjetiva, por quê? Porque não aparece o sujeito na primeira oração, certo? O termo que era sujeito no primeiro período passou a ser uma oração, portanto, não há sujeito na oração principal. Exemplo: é importante que todos participem da campanha. Primeira oração, nós não temos nenhum sujeito nessa oração. Não aparece na primeira, que está em vermelho. Aí nós temos a segunda. Como que nós vamos classificar essa segunda? A partir do que todos participem da campanha. Segunda oração subordinada subjetiva. Subjetiva por quê? Porque não aparece o sujeito na oração principal. Ok? Isso aí. Então, agora na apostila, na página 38, nós temos algumas atividades para vocês fazerem, certo? Então, assim, pessoal, é uma revisão aqui, na verdade, tá? Na número 1, vocês vão circular os verbos nas frases acima. Número 2, com relação à estrutura, o que há de diferente nas frases? Observando aquelas frases ali, o que mudou?
Apareceu mais verbos ou menos verbos? Bem simples, porque é como se fosse uma revisão, tá? Na questão 3, assinale quais os períodos apresentados podem ser classificados como composto. Então, a professora não falou, mas é porque vocês já viram nas outras aulas. Já viram, a professora já explicou. Nós temos o período simples, que é composto apenas por um verbo, e o período composto, que é formado por mais de um verbo. Tem aí a explicação nesse quadrinho. Aqui no exemplo da professora no slide, está pequeno, mas é só uma demonstração, porque vocês têm aí na apostila bem claro e bem explicado. Na questão 4, cortou ali um pouquinho, mas vocês também têm na apostila. Analisando o sentido das orações do período composto, é possível dizer que elas são independentes? Que elas não dependem da outra para ter sentido? Agora entra a explicação da professora, que eu falei lá no outro slide, tá? Dependente é que ela não depende da outra para ter sentido. Independente é que elas precisam, certo? Aí vocês vão olhar lá o que a professora explicou, avaliar essas frases aqui e chegar a uma conclusão. Qualquer dúvida é só perguntar para a professora. Continuando, na página 39 agora, atividade 5. Leia os períodos a seguir e faça o que se pede. É importante a participação de todos na campanha. Sublinhe os verbos. Então, vocês vão sublinhar os verbos, tá? Se estiver só com um, circule só um. Sublinhe só um. B. O período é simples ou composto? Simples é quando tem apenas um verbo. Composto quando tem mais de um, 2, 3, 4 ou 5. C. Sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda e sobre o qual se declara alguma coisa. Ele pode estar antes ou depois do predicado. Qual é o sujeito do período apresentado? Ali, naquele enunciado, naquela frase. Qual é o sujeito? Tá? Vocês vão analisar e vão ver. Mas o sujeito não está na oração principal, ele aparece lá na segunda. Escrevam ali. Letra A. Sublinhe os verbos daquela segunda frase ali. Letra B. O período é simples ou composto? Letra C. Qual é a primeira oração? Vão escrever ali, como a professora explicou anteriormente. Letra D. Qual é a segunda oração? Escrevam ali, certo? Então, continuando as atividades na página 39. Nessa questão 6, vocês vão reescrever aquela frase, mas transformando ela em uma oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Então, eu vou dizer para vocês como fazer a letra A, e aí vocês vão na sequência fazendo as outras. Letra A. Nesses casos, convém a saída de todos. Resposta. Nesses casos, vírgula, convém que todos saiam. Então, vocês vão ter que acrescentar a conjunção que aí no meio para transformar ela em uma oração subordinada substantiva, certo? Pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de explicar mais, mas acredito que fique muito cansativo para vocês, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só chamar a professora ali no privado, tá? Se dediquem, façam as atividades. Aqueles que ainda não me enviaram o resumo do livro, por gentileza envie, tá? Que a professora precisa corrigir e dar a nota. Ainda não corrigi de todos. Ainda não dei conta, é muita coisa, a professora tem que preparar as aulas e tudo mais. Mas aos poucos a professora vai corrigindo e ao término eu envio as notas para vocês, certo? Estou com bastante saudades, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.